Bom dia, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Preparados para começar o 4º bimestre? Então vamos lá. Esta é uma aula de correção de atividades. Vocês fizeram atividade a semana toda e agora nós vamos ao gabarito. Então você vai corrigir tudo aquilo que você fez. Se você errou, você vai fazer novamente, enviar aí para o seu professor. Esta aula tem o título O Cotidiano dos Escravos. Então vamos lá, peguem caneta, papel, lápis, borracha e vamos começar a correção. Atividade número 1. Por que a escravização negra era considerada perversa e cruel? Vamos lá. A escravização dos negros, ela foi considerada uma instituição perversa e cruel devido ao fato de inexistirem, ou seja, não existirem direitos tanto na área trabalhista quanto no campo das relações entre os senhores e seus subordinados, os escravos. Ou seja, não havia direitos, não havia nada além daquilo que os escravos deveriam fornecer, que era a sua força de trabalho para os senhores. Os escravos, conforme já estudamos em outras aulas, outras oportunidades, eles eram considerados objetos. Eles não eram considerados seres humanos. E aí foi um passado muito ruim, né, para a humanidade, que durou por muitos anos, mais de 300 anos, a escravização dos negros aqui no Brasil. Número 2. Quem eram os escravos de ganho? Resposta: havia aqueles que eram chamados para fazer serviços de artesanato, serviços domésticos, vendas de animais, hortaliças, doces, tecidos, alimentos frescos nas ruas das cidades. Estes eram denominados de escravos de ganho. Às vezes nós pensamos que o escravo ele apenas atua na fazenda, apenas trabalha no serviço braçal, serviço pesado. Mas pelo texto você viu que havia os escravos domésticos, os escravos que vendiam coisas nas ruas, ganhavam uma parte de dinheiro, porém a maioria desse dinheiro que eles lucravam não iam para eles, iam para os seus senhores. Número 3. Cite as formas de resistência dos negros à escravidão. Resposta: eram comuns as fugas de negros de suas fazendas. Outras formas de resistência dos negros ao trabalho escravo eram rebeliões e boicote à produção. Os escravos se organizavam e se recusavam a determinado tipo de trabalho. Havia os incêndios e violência, fagulhas eram lançadas nos canaviais, provocando queimadas, sequestro de senhores e seus familiares, destruição dos engenhos, dentre outras formas e maneiras de resistência. Então, aquela imagem que sempre existe do escravo que não resistia, que ele era um escravo apenas dócil, submisso, não é totalmente verdadeira, porque os escravos, e há exemplos aí na história, resistiram, à escravização. Porém, a libertação total deles só veio muitos séculos depois do início da escravidão aqui no Brasil. Número 4. Como era o dia a dia dos escravos que trabalhavam nas fazendas? Resposta: eram frequentemente fiscalizados por feitores. Geralmente trabalhavam por cerca de 15 horas diárias ou mais. Se houvesse desobediência às ordens dos feitores, esses escravos eram castigados de diversas maneiras. O castigo em público servia como intimidação a outros escravos para que estes não cometessem erros ou faltas. Para finalizar, atividade número 5, o que eram os quilombos? Muito fácil essa resposta.
Os quilombos eram localidades afastadas nas zonas rurais e fortemente protegidos por negros livres ou mesmo negros fugitivos, né? Houve vários quilombos aqui no Brasil. O maior quilombo da América que nós temos conhecimento, registrado em nossa história, foi o Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares, ele resistiu por muitos anos a ações militares que iam até a esse quilombo para tentar destruir, para tentar reaprisionar os negros fugidos, né? Este Quilombo dos Palmares, ele ficava no atual estado de Alagoas, certo? Pessoal, então corrijam as atividades, se errou, faça e envie para o seu professor. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima aula.